Fábio, nós temos uma pergunta aqui então, que é a seguinte: esses espíritos que ficam com o médium, eles o acompanham sempre? Não, é que assim, ó, como funciona a mediunidade? A mediunidade, ela é uma porta, é um pronto-socorro entre os dois mundos. As pessoas, quando desencarnam, às vezes estão passando por um processo de tanta perturbação que o que eles enxergam são essas portas. O que eles enxergam, tu imagina tu num breu, numa escuridão, e o que tu vê são luzes, né? Então a gente, dentro de uma escuridão, tu procura se agarrar em algo que tu enxergue, a luz. E os médiuns, esses seres encarnados que vêm para fazer essa mediação entre os dois mundos, são vistos pelo mundo espiritual como portas de luz. Eles se agarram ali, muitas vezes pelo desespero de não ter uma outra opção, de não ter saída, aonde eles... e muitas vezes os médiuns também não estão preparados para isso, né? Sentem toda aquela angústia, interpretando como se fosse no próprio corpo físico, porque quando uma energia se aproxima, ela te passa as sensações dela, né? Então, se tu não consegue, tu não está preparado para separar isso, tu sente como se fosse teu. Então, traz transtornos, sim, para os médios, quando não estão preparados para o trabalho, quando ainda não estão prontos para esse trabalho. E eles ficam, muitas vezes, algum tempo com aquela espiritualidade, que para eles não interessa se tu esteja ou não preparado. Eles precisam de ajuda, e eles se agarram em ti e pronto. Então, de alguma forma, as casas, os lugares assim, os lugares de fé, não interessa a doutrina, eles servem para fazer com que, de alguma forma ou de outra, eles sejam amparados, sejam encaminhados, sejam amparados. Então, eles ficam algum tempo, sim, porque é onde eles podem se agarrar. E quando o médium consegue entender isso e levar ajuda, levar esse espírito até ajuda, ele fez a parte dele, né? Fez o trabalho dele. E esse período dos 6 anos, para eles é o mesmo tempo da gente ou é modificado? É que para eles, às vezes... eles não têm noção? O tempo ele difere muito dentro dos mundos, né? Na verdade, o tempo nosso, o tempo dos homens, foi os homens que fizeram, Uhum. né? Dividiram o tempo em minutos, segundos, horas, dias, Sim. meses, anos. Mas dentro do mundo espiritual, como a base é a eternidade, não tem é diferente a contagem de tempo, né? Sim. Até porque o passado, o futuro, o presente, tudo meio que se mistura. Dentro do mundo espiritual, tudo que funciona, a energia que funciona é o pensamento. Então, assim como tu está hoje no teu presente, tu pode reviver o passado. Então, eles não têm essa noção exata do tempo, né? Às vezes a gente pergunta, eu estou há 6 anos, eu estou há 10 anos, porque quando eles chegam para o trabalho, eles são comunicados de quanto tempo eles estão desencarnados, né? Ah, sim. Entende? Eles recebem essa comunicação. Então, Mas dentro do mundo espiritual, às vezes eu converso com muita gente e eles contam coisas assim como ontem. sim. E, na verdade, eles morreram já há muito tempo, mas para eles foi ontem, né? Para eles são coisas que aconteceram há pouco tempo. Por quê? Porque aquilo é o sentimento que marca eles. É sentimento, é pensamento. Todo o mundo espiritual ele vive a partir disso, né? É uma energia que mantém ele ali, preso aquilo ali. É conforme ele vibra. É isso? Sim, ele está onde está o seu pensamento. Sim. Né? Por exemplo, se o pensamento está naquele momento, o tempo para ele é aquele momento. Sim, sim. Né?
Então, o mundo espiritual, ele trabalha dessa forma. Por isso que, às vezes, eles não se conectam com os nossos assuntos, com a nossa conversa, porque eles estão vivendo no outro tempo. Né? Então, tudo dentro do mundo espiritual são pensamentos e sentimentos. Não são físicos como a nós. Né? O ano passado, o mês passado, semana passada, não. Mas quando eles chegam para os trabalhos assim, eles recebem uma noção de tempo, né? Alguns eles não têm nem noção de nada assim.